A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Sheila Salomé com o tema Bem-aventurados os misericordiosos, da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite a todos. O nosso estudo da noite de hoje é Bem-aventurados os misericordiosos. É um estudo que tem como base o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos também como referências bibliográficas o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Quem nos diz isso é Mateus, no Evangelho, no capítulo 5, versículo 7 do Evangelho. Mateus também, no capítulo 6, versículo 14 e 15, nos diz: Se perdoares aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoares aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se de Jesus, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu-lhe: Não vos digo que perdoei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Trouxemos aqui algumas passagens do Evangelho de Mateus, em que ele narra os momentos em que Jesus ressalta a importância do perdão, ressalta a importância de estarmos bem com os nossos irmãos e do quanto que nós temos que ter de disponibilidade para esse perdão. Allan Kardec, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer: quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virá fazer a tua oferta, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. Quantas vezes nós guardamos a mágoa, o ressentimento, o rancor, e quantas vezes ficamos envenenados com esses sentimentos. O quanto que a mágoa, as lembranças de acontecimentos ruins, negativos na nossa existência, vão nos prejudicar, vão dificultar a nossa caminhada. Muitas vezes ficamos presos naquele acontecimento do passado, nos esquecendo do presente, que é uma possibilidade de refazer, reconstruir, recomeçar, renovar as ideias, renovar a forma de interpretarmos os acontecimentos, renovarmos a nossa maneira de pensar e de ver as histórias, renovar o nosso ponto de vista e tentarmos ver também pela lente do outro, compreendendo que nenhum de nós está livre de cometer enganos. No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, é a questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? E a resposta é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas.
A sugestão é que nós sejamos benevolentes para com o nosso próximo, sejamos compreensivos, procurando sempre compreender o outro lado da história. Quantas vezes nos mantemos presos no nosso ponto de vista, na nossa razão, ficamos atados à nossa certeza. Quem nos garante que o outro não tem uma outra forma de enxergar aquela situação e que talvez nós causamos dor ao outro, mais do que ele nos causou? O livro dos Espíritos também vai nos dizer da indulgência para com as imperfeições alheias. Lembremos daquela passagem em que Jesus nos fala do quanto que é mais fácil enxergarmos no outro, no olho do outro, um pequeno cisco e não conseguimos enxergar nos nossos olhos uma grande trave. Nós temos mais facilidade de enxergar o defeito do outro, a fragilidade do outro, do que enxergar os nossos próprios defeitos e fragilidades. O quanto que nós temos que compreender que somos irmãos em humanidade, no sentido de que tanto as nossas necessidades quanto os nossos pontos de mágoa são muito semelhantes. Da mesma maneira quanto a possibilidade de cometermos enganos, de errarmos, de falharmos. E se não somos capazes de perdoar o outro, como nós seremos capazes de pedir perdão? Se não somos capazes de compreender os enganos que o outro pode cometer, seremos capazes de pedir a outra pessoa que compreenda a nossa falha, que nos desculpe por alguma coisa que nós fizemos, que estávamos num mau dia, que estávamos num momento de estresse, numa dificuldade? Será que nós compreendemos o outro da mesma maneira que nós achamos que nos compreendemos? Será que nós conseguimos perdoar o outro? Será que nós conseguimos compreender sem julgar? Como anda a nossa relação com as falhas do outro? Como anda a nossa relação com as nossas próprias falhas? Porque muitas vezes também precisamos praticar o auto-perdão. Muitas vezes ficamos presos na culpa, no remorso, diante daquele momento, diante daquele desatino, diante daquele engano. É importante estarmos atentos a como nós estamos trabalhando as nossas faltas, não só com a reflexão e o entendimento de onde falhamos, mas também com o auto-perdão. Estamos todos aqui no planeta Terra em condição de igualdade, aprendendo. Estamos num planeta escola. Na Revista Espírita de agosto de 1862, nós vamos encontrar uma passagem escrita por Lamennais. O perdão é uma inspiração e muitas vezes um conselho dos espíritos. Infelizes os que fecham o coração a essa voz. Quantas vezes nos fechamos diante da possibilidade de perdoar? Nos indignamos com alguém que nos diz: perdoa, supera, se liberta. Pois o perdão nos liberta. Muitas vezes ficamos atados àqueles que nos magoaram, porque conservamos a lembrança constante daquele acontecimento. E
O nosso cérebro, a cada vez que nós lembramos aquela situação, ele vai ter as mesmas reações físicas daquele momento. Se nós lembramos de uma situação agradável na nossa vida, que às vezes até nos deu um frio na barriga, quando a gente lembra de novo daquela situação, a gente sente aquela sensação novamente do friozinho na barriga. E é assim também com a descarga de hormônios quando temos raiva, quando repetimos na nossa memória aquela situação. Temos novamente toda a sensação de desconforto, às vezes até mesmo taquicardia. O quanto que o nosso corpo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos vão atuar de uma maneira única, unificada. E o quanto que a lembrança de acontecimentos desagradáveis na nossa história vai sim nos provocar sensações físicas e emocionais desagradáveis também. 1, 2, 30, seja quantas vezes nós lembrarmos daquele acontecimento. Então, o exercício do perdão, ele só tem a nos beneficiar. Somos os maiores beneficiados com o perdão. E Mateus, no capítulo 6, versículo 12, vai trazer a oração do Pai Nosso, onde ele diz e pede ao Pai: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É importante nós pensarmos que, se vamos pedir perdão a Deus, devemos primeiramente perdoar sempre aqueles que nos ofenderam. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos fala: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. No capítulo 887 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: Jesus ensinou ainda: amai os vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia dos espíritos? Eis a resposta. Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. No livro Palavra de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, Emmanuel vai nos dizer: lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se restaure o equilíbrio. O perdão é o remédio santo. E se nas doenças vulgares reclama despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessite de esquecimento para que te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deve conservar detritos e infecções no vaso sanguíneo, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente.
Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Para se dirigir a Deus, só existe uma senha: caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Quem nos diz isso é Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Que possamos pensar que o Evangelho de Jesus é um Evangelho de perdão e que, seguindo os ensinamentos do Cristo, teremos Jesus como nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo a perdoar, a dialogar, a respeitar e a compreender o outro. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos guia. Todos tenham uma boa noite. Termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.